Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar o segundo vídeo da capacitação remota do programa VIA do Instituto Votorantim. Então, do mesmo jeito que a gente fez outra vez, a ideia é a gente gravar um vídeo e mandar um roteiro de perguntas para vocês refletirem um pouco sobre os temas que a gente vai tratar aqui hoje. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre elaboração e monitoramento de projetos na capacitação remota de hoje. Pensando na régua de maturidade, a gente escolheu então elaboração de projetos e monitoramento de projetos, que está dentro da régua de maturidade na dimensão 4. Essa capacitação ela vai de encontro com o que a gente está vendo na régua. Além disso, a gente tem conversado bastante com vocês esse ano sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, o MIROSC. No MIROSC, ele dá muita atenção para o ciclo de gestão de projetos, com foco especial no monitoramento e na prestação de contas. Então, para todos os municípios que também estão lidando com esse desafio de implementação do MIROSC, é bem importante levar em conta quais são os critérios de monitoramento, como ele é realizado e como vocês vão fazer isso ao longo do ano para poder atender, então, às disposições legais do MIROSC. Bom, então isso nos leva à primeira pergunta. Por que é importante fazer bons projetos? Bom, a principal coisa é a gente precisa escrever bons projetos, porque a pessoa que vai financiar ele ou as pessoas que vão apoiar, serem voluntários, elas precisam saber do que se trata o nosso projeto, quais ações a gente vai fazer, quanto a gente gasta, como elas podem ajudar, e a gente só vai saber como a gente pode ajudar e o que fazer se tiver isso bem claro e planejado. O segundo ponto é que é importante a gente ter o projeto como um guia de tudo que a gente vai realizar se o nosso projeto for aceito, ou enfim, na hora que a gente for implementar. É sempre importante ter em mente que o momento de escrever o projeto, ele é o momento que você está planejando tudo que você vai fazer durante o próximo período. Então, o planejamento do projeto ele tem que ser bem executável, né? Ele tem que ser capaz de ser executado na prática. Não adianta a gente escrever coisas lindas, maravilhosas no projeto que a gente não vai ter condições de executar na prática. Então, é sempre bom levar em conta que no momento que a gente senta para escrever o projeto, a gente precisa ter bastante atenção de utilizar aquilo como um referencial de todas as nossas atividades durante o período que aquele projeto estiver em execução. Também, dessa forma, é mais fácil para os financiadores e para os apoiadores saberem exatamente o que está sendo feito com os recursos que foram destinados ao projeto. Fazer um planejamento também ajuda muito na hora de você monitorar esse projeto, por quê? Porque você consegue saber o que vai acontecer antes de acontecer e se tiver algum problema, alguma coisa sair do planejado, lá atrás, uma das oficinas remotas, uma pessoa do Instituto mostrou que é a visão de um barco. E aí esse barco ele tá planejado para chegar em determinado lugar no ponto A, e aí ele não consegue chegar porque tem ventos, tem correntezas, e aí ele precisa replanejar a sua trajetória para conseguir chegar no plano A de novo. Então não é que ele não vai chegar no A, mas ele vai precisar ajustar a sua rota. E se você sabe muito bem aonde você vai chegar, por isso que você precisa de um planejamento, você consegue administrar o que vão ser os outros pontos que você vai fazer para conseguir sobreviver a essa correnteza e esse vento que está chegando por aí. Então, se eu planejo com antecedência, eu consigo me planejar, inclusive, para as mudanças que eu posso ter ao longo do tempo. Conhecendo o meu cenário, conhecendo o que vai acontecer durante o ano, conhecendo o público-alvo que eu atendo, eu já sei mais ou menos como ele funciona. Se eu considero isso no planejamento, é muito mais fácil de eu ter condições de criar essas rotas de uma forma mais eficiente. Por último, é sempre bom lembrar que um bom planejamento, ele conduz a um bom projeto. E se eu tenho um bom projeto, eu ajudo a ter uma boa implementação desse projeto e é mais fácil de eu atingir meus objetivos. Então, já que é tão importante a gente elaborar bons projetos, a gente quer dar algumas dicas para vocês para boa elaboração de projetos, pensando em todos os editais que vocês têm para se inscrever desse momento até o final do ano. A primeira coisa que é importante é pensar que todo projeto tem que ser baseado no diagnóstico dos desafios para efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Não adianta a gente criar um objetivo que não se relaciona com a prática, que não está, de fato, relacionado com algum desafio vivenciado no nosso município ou no nosso território. Por isso que na régua de maturidade a gente dá tanta importância para a realização do diagnóstico, para que todos os projetos que forem propostos, de fato, incidam sobre o problema. Às vezes a gente tem uma percepção sobre o problema e quando a gente faz o diagnóstico estruturado, a gente vê que a gente tem outras questões para lidar. Então a primeira dica é, sempre quando for elaborar um projeto, olha pro diagnóstico da situação, né, da defesa dos direitos da criança e do adolescente, para depois pensar em como que a sua organização, as organizações que estão no município, podem encontrar soluções para esse problema.
Às vezes seu município não tem o diagnóstico e você pensa, e agora, o que eu vou fazer? Existem fontes secundárias que vocês podem coletar esses dados, que vão te ajudar a percorrer esse caminho, ainda que não sejam os dados de um diagnóstico, que tenha esse olhar específico para a criança. Mas é importante, além de você fazer o diagnóstico olhando para os dados em si, você olhar para o local que você vai desenvolver o seu projeto, para a comunidade. Então, vamos supor que você, nesse momento em que fez a análise dos dados, você percebeu que um dos problemas que você encontra no seu município é o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. E aí talvez seja uma comunidade que está acostumada a dar bebida alcoólica, por exemplo, para as crianças, porque é cultura daquele lugar. Então, como você vai falar sobre isso? Ou, por exemplo, o trabalho infantil. Existem lugares que a gente ouve muito aquele jargão, o trabalho é bom, o trabalho vai ajudar essa criança a se transformar em um ser humano melhor, e a gente sabe que isso rouba a infância dessa criança. Então, como a gente vai conseguir fazer esse processo de sensibilização para que quando a gente comece o nosso projeto, ele não seja barrado pela própria comunidade, para que os próprios pais não permitam que as crianças participem do projeto. Então é super importante a gente pensar em formas de sensibilizar esse público-alvo como parte do nosso planejamento. Não só em temas que às vezes são polêmicos, mas também em relação aos apoiadores. Como é que eu faço para agregar mais pessoas para apoiarem meu projeto? Então a fase de sensibilização, de justificativa também é importante contar no nosso planejamento, e se relaciona diretamente com o nosso diagnóstico. Depois que eu identifico, então, quais são os problemas que estão no meu município, eu já identifiquei que eu tenho XYZ problemas. Como é que eu vou escolher a solução que vai ser, então, o objetivo do meu projeto? A gente tem que levar alguns fatores em conta para chegar nessa conclusão. Às vezes a gente tem objetivos que são mais claros, mais visíveis, mas nem sempre eles são os melhores para nossa organização. Por quê? A gente tem que levar em conta, primeiro, qual que é a estrutura que eu tenho para resolver esse problema. Às vezes um problema que a gente está lidando, ele é muito maior do que a capacidade que a gente tem naquele período de tempo, com os recursos que a gente tem. Então a gente precisa considerar qual que é o meu orçamento, quais são os recursos humanos que eu tenho disponíveis, se o meu voluntariado está disposto a lidar com essa questão. Então, levar em conta qual que é a estrutura da organização para, de fato, atender aquele problema. E é sempre bom lembrar, para um bom projeto, quando alguém vai avaliar um projeto, é melhor você ter um objetivo que ele é mais específico, que ele é menor, mas que ele é tangível, que você vê que é possível a organização efetivar aquela solução, do que a gente se propor um objetivo que é grandioso, que se propõe a resolver o problema, mas que a gente sabe que a gente não vai dar conta de fazer todas as atividades durante o período que a gente tem para realizar o projeto. Bom, por exemplo, a gente já teve no VIA um projeto na zona rural que era para 200 crianças. Quando a gente chegou para executar o projeto, a gente sempre, na verdade, fazendo o monitoramento, percebia que a gente nunca conseguia alcançar a frequência que a gente tinha planejado. Então a gente tem o número de dias úteis no ano, mais o número de alunos que tinham por turma daquela oficina, e a gente percebeu que nunca conseguia. E aí a gente foi para visita técnica, e quando a gente chegou lá naquela escola, que o projeto foi todo desenvolvido para aquela escola, a gente descobriu que, na verdade, só existiam 100 crianças matriculadas naquela escola. Ou seja, na verdade, a gente errou na hora de fazer o diagnóstico daquele projeto. A intenção era boa, a demanda ela era real, então precisava de oficinas de lazer naquela comunidade, realmente não tinha nenhum acesso, existiam vários problemas estruturais, então, por exemplo, não tinha ônibus, então existiam várias crianças que nunca tinham saído daquele bairro, então fazia sentido o projeto estar ali, a comunidade aderia, era super legal ver como a comunidade se envolvia e era voluntário. Só que a gente escreveu um projeto com um montante de dinheiro, um montante de profissional e toda uma estrutura que não cabia para aquele projeto. E aí, ao invés de a gente conseguir comunicar que aquele projeto era incrível, de que ele estava alcançando e fazendo melhorias naquele território, sempre parecia que aquele projeto era ruim, que ele não estava alcançando. Então, veja, se você não planeja bem o seu projeto, para quem tá lá de fora, que só financiou o seu projeto, se a gente não tivesse feito a visita técnica, a gente nunca ia descobrir, porque a gente não tinha o número de matriculados daquela escola, a gente nunca ia saber que o problema não era a qualidade do projeto, muito menos a adesão dos beneficiários ao projeto, e sim que não existiam crianças o suficiente para o número que foi planejado.
Ou seja, a definição do público-alvo, baseado, então, tanto no diagnóstico quanto a gente ter clareza da nossa capacidade de intervenção. Às vezes, escreveu 200 e assim, é melhor eu pôr um público maior, né, porque vai parecer que eu vou fazer mais coisa. Mas isso, no final, acaba prejudicando o próprio projeto, porque é isso que a Karina falou, a gente se propôs a mais, ficou na metade da meta e, no final, acabou passando a imagem errada do projeto. O público-alvo é outro item fundamental da gente ter bem claro quando a gente escreve o nosso objetivo. Então, para sintetizar, o objetivo ele tem que ser claro, ele tem que se referir ao problema existente na comunidade, que eu tenha condições de resolver, né, que eu tenha condições de implementar e que tenha claro qual é o meu público-alvo. Então, esses são os principais elementos quando a gente está pensando na formulação do nosso objetivo. É sempre importante a gente falar de clareza, porque tem sempre pensar que o nosso financiador ou o nosso apoiador é uma pessoa que está fora, às vezes, da nossa realidade. Quem vai fazer as seleções dos projetos, às vezes está aqui em São Paulo, tá longe da realidade e não conhece as especificações da realidade de vocês aí. Então é sempre importante ter em mente que eu preciso ter muita clareza na hora de comunicar o meu objetivo. Bom, então tudo isso que a gente falou agora são objetivos gerais. Então nós vamos trabalhar com crianças e adolescentes na zona rural do nosso município para falar sobre gravidez na adolescência. Isso é o objetivo geral. Agora vamos entrar no objetivo específico. Para combater a gravidez na adolescência, nós faremos oficina de esporte, dança, teatro. Não preciso falar o nome das oficinas, mas eu vou dizer. Vou trabalhar com 50 beneficiários que realizarão 5 oficinas de segunda a sexta-feira. Importante, seu objetivo ele não pode ultrapassar a um parágrafo, 4, 5 linhas no máximo. Tanto o objetivo geral, tanto o objetivo específico. Sendo sempre priorizar que o objetivo geral seja menor do que o objetivo específico. Você levar em conta, quando a gente está fazendo essa lista de atividades, quais são os recursos que a gente vai precisar, então, para cada uma dessa atividade. Por que eu preciso listar antes de começar a fazer? Porque eu preciso ter noção do que eu vou precisar para fazer cada uma dessas tarefas. Se eu não listo tudo que eu vou precisar fazer, eu não tenho como ter clareza de quanto orçamento eu vou pedir, de qual vai ser meu cronograma, de quantas pessoas eu preciso contratar e tudo mais. Cada atividade, então, dessas, né? Então a gente vai fazer uma oficina, vai fazer um processo de sensibilização, vai fazer um material de comunicação. A gente precisa ter um responsável, alguém que fique responsável por essa tarefa, porque senão ela não vai andar sozinha, né? Ela não vai ser feita magicamente. É sempre importante a gente ter um responsável claro, porque aí a pessoa fica com a tarefa e a gente sabe quem a gente precisa cobrar. E um orçamento definido. Então, quando eu somo o orçamento de todas as atividades, eu tenho o orçamento do projeto, né? Então, se para uma oficina eu vou precisar contratar um oficineiro, comprar material, alugar um espaço de repente, eu consigo saber o quanto eu vou precisar durante o projeto inteiro para solicitar meu orçamento. Fazer esse orçamento é exatamente listar as tarefas. Muitas vezes a gente pensa, eu não sei quanto dinheiro pedir para um projeto. É porque você precisa fazer todo esse detalhamento para chegar, então, em qual que vai ser o seu valor pedido, o valor orçado. E é sempre importante ter em mente, além do valor que a gente está considerando, a gente precisa lembrar de todos os impostos, todas as taxas que a gente precisa pagar, que precisam estar discriminados no projeto, e sempre deixar uma margem de segurança, porque podem acontecer imprevistos. Então, sempre deixar de 10% a 15% a mais no pedido orçado, né, no valor orçado de segurança, para garantir que a gente vai ter um dinheiro para essa correção de rotas que a gente falou lá no começo. Se a gente tem esse valor já separado, é muito mais fácil da gente conseguir fazer essa correção de rota sem prejudicar o andamento do projeto. Porque se a gente não deixa essa segurança e acontece uma surpresa ali, uma coisa que a gente não estava esperando, alguma outra atividade vai ter que ser prejudicada para a gente conseguir fazer essa correção de rotas. Então é sempre fundamental, depois que fez toda essa lista de tarefas, pensou nos impostos, nas taxas, lembrar de sempre deixar também uma margem de segurança para qualquer imprevisto que possa acontecer. Bom, pensando então nas tarefas que você vai executar, você precisa pensar qual infraestrutura você vai realizar. Então, por exemplo, você vai fazer uma oficina de dança, você precisa de música, então você vai comprar um rádio, você vai pegar um rádio emprestado de algum lugar como contrapartida. Isso é super importante. Pensar no espaço, então você vai dar oficinas de esporte, e aí tem a quadra. A quadra, ela tem o telhado, eu não vou ter problema quando tem chuva, mas, por exemplo, não tem bebedouro. Como você vai fazer atividades esportivas em um espaço que não tem água para as crianças, que não tem banheiro? Então, tudo isso você precisa saber, e aí a mesma lista que você fez para as tarefas, você desmembra e vai fazendo para cada uma dessas tarefas. Então, que infraestrutura eu vou precisar para
oficina de dança, para oficina de teatro. Quando você faz isso, você também precisa saber qual é o valor disso. E aí, quando eu digo qual é o valor disso, não é o que você acha que é o valor disso, e sim qual é o valor no mercado disso. Então, por exemplo, uma câmera fotográfica. Então, eu preciso de uma câmera para registrar os momentos do meu projeto. Ela vai custar R$50? Não sei, você precisa fazer uma pesquisa de mercado para descobrir o valor dessa câmera e de todo o resto. E é importante também você sempre pensar que financiadores, eles não querem patrocinar toda a infraestrutura de um projeto. Então você pode pedir algumas coisas, mas você pedir uma quantidade gigante de infraestrutura, geralmente esses projetos não são aprovados. Com toda a infraestrutura completa. Por quê? Porque é pressuposto que a organização tenha algum tipo de infraestrutura e que vai utilizar aquele recurso para atendimento da população, do público-alvo. E isso que a Karina falou do valor de mercado também é super importante, porque a gente tem que fazer o valor compatível com a nossa necessidade. Então, se eu preciso de uma câmera que ela custa R$500, não adianta eu comprar uma câmera de 50, né? Ou falar que eu preciso de uma câmera que custa R$3.000, sendo que não tem necessidade de eu ter uma câmera tão profissional ou qualquer outra, enfim, qualquer outro equipamento que seja tão de ponta. Então é sempre importante ter em mente, né, quando vai fazer um orçamento, levar em conta qual é a necessidade do projeto daquela oficina. Eu preciso contratar um super profissional, oficineiro, que custa super caro para uma oficina, ou eu posso contratar o mais barato. Ou não, às vezes você quer mesmo chamar um palestrante externo para dar uma palestra. Então precisa levar em conta que eu vou precisar pagar passagem aérea, pagar hospedagem, pagar a remuneração desse palestrante. Tudo isso você tem que levar em conta na hora de propor uma atividade. Não adianta propor uma atividade de fazer uma super mesa com um profissional super bem colocado no mercado e não levar em conta isso no seu orçamento. Acho que uma coisa também importante a se considerar é que a gente não pode, por exemplo, também fazer um projeto que ele seja nesses moldes em que a gente está pedindo recurso e tudo mais, que ele seja 100% de voluntariado. Então, por exemplo, no VIA a gente já pegou um projeto que existia recurso suficiente para financiar, inclusive o oficineiro, mas esse recurso foi todo voltado, investido para comprar material. Basicamente não houve oficinas porque não existiam, os voluntários não iam, ou eles iam em um dia, faltavam em outro, ou seja, a gente tinha infraestrutura, a gente já tinha feito uma mega divulgação para que esse projeto acontecesse, só que eu não tinha o professor, eu não tinha o oficineiro. Então é super importante a gente saber que a gente precisa, não pode contar, você pode contar com a ajuda de voluntários, mas você não pode dizer que toda a estrutura do seu projeto, que 100% do seu projeto por voluntários, se você não tem uma rede, uma quantidade gigantesca de voluntários. É importante pensar na gestão que você faz desse voluntariado, né? Quando a gente está falando do voluntário, tem que levar em conta que você pode não ter um custo financeiro, né, de você contratar um recurso humano, mas você vai ter um custo de mobilizar aquela pessoa, de engajar, de treinar, que são custos da organização. Você pode não ter pagar o salário, mas você vai ter uma série de outros custos para manter aquela pessoa mobilizada. Então, coisas que às vezes não custam dinheiro especificamente, mas custam tempo, custam recursos físicos, né? Então, sempre levar em conta que não só considerar só a remuneração como uma parte do custo, né? Mas também o tempo que você vai gastar para fazer essa tarefa e tudo mais. E aí é legal você também colocar isso no projeto para valorizar, porque ao mesmo tempo que ele não custa dinheiro, ele é o tempo de alguém que está cedendo. Então quando você coloca isso e diz que existe uma rede de pessoas mobilizadas, isso faz toda a diferença. E aí, por último, o cronograma. Isso é super importante. A gente já pegou diversos projetos do VIA que, por exemplo, nunca contempla que tem férias em julho. A gente sempre termina fazendo um cálculo de metas muito acima que esse município nunca vai conseguir atingir porque tem férias em julho. Porque projetos que não contemplam que geralmente em janeiro, mesmo que o projeto esteja lá pronto para receber as crianças, de que essas crianças estão de férias, que elas vão em um dia sim, faltar em outro. Então é super importante você pensar em um cronograma que faça sentido dentro da realidade do seu município. Então qual é onde acontecem as férias, ou onde acontecem os feriados que emenda, onde eu não vou fazer nenhum planejamento de nenhum evento, férias de funcionário. É importante fazer um cronograma que seja redondo e que contemple todas as atividades, por exemplo, sei lá, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Família. Seja um cronograma completo que vai fazer um diferencial para o seu projeto. E sempre levar em conta também que você precisa ter uma fase
no começo do projeto, que você vai gastar um tempo olhando para esse planejamento, falando com seus interlocutores e fazendo avaliação e prestação de contas. Então, no final do cronograma, uma coisa que com certeza vai fazer muita diferença na hora de vocês escreverem um projeto é prever ali uma fase de avaliação, de prestação de contas, uma rodada com os beneficiários para falar como foi o projeto. Isso vai mostrar que vocês estão muito preocupados com a qualidade do monitoramento, com a qualidade do projeto. Vocês não estão só executando um objetivo, vocês estão querendo criar valor para aquela comunidade. Então, com a lista das atividades, esse cronograma, também é mais fácil você ver quando você vai precisar de algum tipo de reforço. Então, você vê, lá no mês de março, você vai ter 50 atividades e vai ser um período que você vai desembolsar bastante recurso. Então, como é que eu faço para me preparar para, nesse momento, eu ter pessoas engajadas, eu ter o recurso disponível? Então, todo o planejamento, você ter toda essa listagem das atividades, do cronograma e de que recursos você precisa para cada atividade, ajuda a gente a não passar sufoco na hora que essa atividade for acontecer. Então, se você já sabe que em março você vai passar por um período que vai ter muitas atividades, você já se prepara para isso anteriormente. Resumindo, então, o que o seu projeto precisa ter? Então, a gente fez em algumas perguntas. A primeira é o quê? O que, então, é o seu diagnóstico? Qual é o nosso objetivo? Uma descrição bem clara do que eu quero fazer. Quem? Então, todo o projeto precisa contar quem são vocês, mostrar quem é a sua organização, contar quanto tempo você atua com aquele problema, né, com aquele desafio, com aquele público-alvo. Por quê? Então, como o seu objetivo, que é o que, se relaciona com os dados e como isso faz sentido dentro daquele contexto. Então, por que o seu projeto faz sentido? Por que eu devo apoiar ele? Por que dentro de outros ou de projetos que têm a mesma qualidade que o seu, por que o seu é tão importante? Por que ele faz tanta diferença? Exato. Acho que esse é um dos principais pontos, é uma das dicas que a gente dá pra vocês. Muitas vezes, na nossa cabeça, isso faz todo sentido, a gente acha óbvio o porquê que o nosso projeto é tão importante. Mas, por exemplo, eu vou pegar um projeto para analisar, eu não estou nessa comunidade, eu não entendo a realidade daquele lugar. Então, eu ter clareza da minha justificativa faz toda a diferença. Porque o que a gente quer, de fato, no fundo, é melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes. Então, se eu não tiver uma boa justificativa, eu posso ter um projeto perfeito, maravilhoso, que ele não vai se sustentar sozinho. Para quem? Então, mais uma pergunta, né? Então, definir bem qual que é o nosso público-alvo e ter clareza do diagnóstico, como a gente falou. Não adianta fazer um projeto para 200 se o meu público-alvo é de 100 crianças. Onde é não só o município que você vai trabalhar, mas em qual escola, em que condições, em qual bairro, e aí juntando com o público-alvo. Então, sei lá, eu vou trabalhar com o bairro X, mas só com as crianças da zona rural desse bairro. É super importante você delimitar exatamente onde é. Onde. E por fim, como que é exatamente essa listagem das atividades com a previsão do responsável, dos recursos e do cronograma, porque isso vai deixar claro o que eu quero fazer, por que eu quero fazer e como eu vou fazer. Umas dicas para elaboração de projetos. Parece óbvio, mas leia um edital que você está escrevendo, seu projeto. Isso são dicas gerais que a gente deu, mas existem editais que eles pedem coisas específicas. E se você não lê atentamente o edital, você pode comer a bola de um dado que você sabe, ou de uma situação, de uma pergunta que você sabe que era só você acrescentar uma vírgula e escrever mais uma frase que fazia toda a diferença. Então, leia o edital com calma. É sempre importante ter já alguma estrutura, né, do projeto feita, para também não ficar correndo em cima da hora. Então, se programem, tenham uma ideia de quando vão sair os editais. A Karina sempre divulga no grupo, né, quando saem os editais dos projetos. Mas sempre deem uma olhada no edital com calma para ver quais são as especificações de cada um deles. A segunda coisa é sempre tentar olhar quais projetos foram aprovados nesses editais. O que aquela pessoa que foi contemplada fez de diferente? Como aquele projeto pode me inspirar a escrever um bom projeto, né? Sempre olhar para alguns casos de sucesso nesse sentido. Não só partindo da nossa realidade, mas olhando para a realidade de quem está propondo, né? Então, o que ele está buscando? Qual é o tipo de organização que ele apoia? Qual que é o tipo de diferencial que eu posso mostrar que eu tenho e que vai fazer a diferença na hora da inscrição? E por fim, a nossa dica é: dê o seu projeto para alguém que não conheça, que nunca leu o seu projeto. Deixe ele ler e ver se ele consegue entender a dimensão do seu projeto, todos os objetivos, só lendo ele. Porque isso é super importante. Quem lê o seu projeto não te conhece, não tá na sua localidade, ele não sabe o que acontece.
A melhor forma de você saber se o seu projeto tá bom é você pegar alguém que não conhece ele e ler o seu projeto e sair com o mínimo de dúvidas possível. Isso é uma coisa importante. Da nossa experiência, né, sobre avaliação de projetos, um bom projeto é aquele que você lê e ele se sustenta por si só. Então que você sai com menos número de dúvidas possíveis quando você termina de ler. E quando a gente escreve, a gente está enviesado, né? Porque a gente conhece o nosso público-alvo, conhece a nossa organização. Então, pega o seu projeto, dá para sua mãe, para o seu marido, para sua tia, alguém que mora numa outra cidade, um amigo, lê e pega as impressões dele sobre esse projeto antes de você inscrever. Porque isso vai te ajudar, pode parecer que é uma etapa a mais, que vai dar mais trabalho, mas isso ajuda a validar o seu projeto junto aos avaliadores. Quando eles vão ler, eles não vão ter tempo de ficar te ligando para tirar dúvida. A chance de você ficar mais mal classificado numa lista é maior quando a pessoa começa a ter um monte de dúvida já quando ela lê. Por exemplo, eu escrevo um objetivo, o meu objetivo é lidar com a situação de drogadição no município. Mas eu não sei quantas crianças tem, qual que é o problema real, onde essas crianças estão, qual que é a realidade de trabalho infantil daquele lugar. Eu já saio com um monte de dúvida na primeira linha do projeto, então a chance de você ficar mal classificado é muito maior. E aí, acho legal você sempre pensar, se tiver um projeto tão bom quanto o meu, o que eu vou colocar nesse projeto para fazer a diferença? Então, por exemplo, eu falei na hora de listar as atividades, de fazer, por exemplo, sempre comemoração do Dia das Mães, da Páscoa, do Dia dos Pais. Parece uma coisa boba, mas esse tipo de ação gera visibilidade para o financiador e gera muita foto, muita coisa que você pode divulgar o seu projeto. Então, às vezes, esse espaço, diferencial. Esse espaço em que ele vai ter visibilidade ou esse pequeno diferencial vai fazer o seu projeto ser apoiado em relação a um outro. Por isso é sempre importante ler o edital para ter certeza do que o financiador quer. É ter clareza de quem ele é, né? Do que ele está buscando com o seu projeto, né? Ele é uma pessoa que está ali na comunidade, que ele está preocupado de fato com, às vezes, os filhos dele fazem parte, às vezes a gente vai buscar apoio, né? E a gente consegue apoiar pessoas que se sensibilizam porque fazem parte do público-alvo. Mas uma pessoa que está fora dessa realidade, o que vai sensibilizar ela no meu projeto? É uma questão mais geral, uma justificativa bem colocada, é uma oportunidade, às vezes, de mostrar que está apoiando um projeto bacana. Então, sempre pensar com uma mentalidade de quem está fora do nosso projeto, pra gente ter certeza de que ele está sendo bem sustentado. E aí, por fim, se o edital que você estiver escrevendo permitir esse espaço, vale a pena você sempre ter fotos boas do seu projeto e ter coleta de depoimentos. Porque aí, em um edital que permite, você vai ter lá depoimentos bonitos e fotos com uma boa resolução, com sem fio caindo, quadro caindo. Isso faz toda a diferença porque ele comunica o seu projeto. Então, prestem atenção, sempre registre os momentos dos seus projetos. Peguem sempre, colete depoimentos nesses espaços em que você tá com os pais, com os beneficiários, porque talvez isso seja um toque de sensibilização que vai alcançar quem tá lendo o seu projeto. Sobre elaboração de projetos, a gente tinha planejado dar essas dicas para vocês. Agora a gente vai para a segunda parte da nossa capacitação, que é falar um pouco sobre monitoramento de projetos e prestação de contas, com foco maior no monitoramento. Um dos focos da régua, e a régua é bem clara sobre isso, é a necessidade de monitorar os nossos projetos. A gente sabe que vocês têm dificuldades nesse ponto. A gente acredita que esse ponto é fundamental porque é só através do monitoramento que a gente vai saber se a gente vai alcançar o nosso objetivo ou não. Imagina se a gente só pode avaliar o nosso projeto uma vez quando a gente chega lá no fim. Então, a gente vai perder totalmente o controle se eu estou indo na direção certa ou não. A gente faz no meio do ano a aferição intermediária da régua de maturidade, que é pra quê? Pra eu e a Karina, o IV, os especialistas, saberem, poxa, o município já avançou 3, 4, 5 pontos, quanto esforço mais eu preciso fazer até o final do ano para conseguir atingir a meta? Se eu não faço essa aferição no meio do ano, eu não tenho como saber se vocês estão indo bem na régua ou não, qual que é o esforço que a gente precisa fazer até o final do ano, quais são os pontos de atenção, se eu vou precisar de algum reforço, se a meta que eu me coloquei era muito alta, de repente eu vou precisar negociar novamente a meta. Bom, essas foram as dicas que a gente queria dar para vocês sobre elaboração de projetos, pensando aí em todos os editais que vocês vão se inscrever até o final do ano. Agora a gente queria dar algumas dicas de monitoramento e que também está super vinculado com o momento de elaboração. É sempre no momento de elaborar o projeto que eu já vou falar como eu vou monitorar. Na régua, a gente é bastante claro sobre a necessidade de monitorar os projetos. Isso faz com que a gente tenha clareza para onde a gente está indo. Por que é tão importante monitorar? Se eu não monitoro, eu não consigo saber se eu estou indo bem ou não, se eu vou alcançar meu objetivo ou não. No meio do ano, a gente sempre faz uma aferição intermediária da régua de maturidade, que é
eu ir lá e ver quantos pontos cada município já avançou, porque aí eu consigo reunir com o especialista, com o instituto, com vocês, para repensar aquilo. Então, se o município já avançou toda a meta, eu posso focar em outros problemas, em outros desafios. Se o município ainda falta bastante para ele alcançar a meta, como é que eu posso fazer para melhorar esse cenário? Como é que eu mudo a meta, né? Às vezes eu foco em outro ponto que ele está indo melhor e renegocio o avanço que ele tem que ter durante o ano. Então, só o monitoramento é fundamental para ajudar a gente a, de fato, atingir as nossas metas até o final do projeto. E também é super importante a gente monitorar, porque nenhum projeto funciona sem recurso. E a gente sempre precisa garantir que a pessoa que financiou o nosso projeto, não importa se ela financiou com o imposto de renda dela, pessoa física com R$50, ou se foi uma mega empresa que investiu bastante dinheiro no nosso projeto, ambos têm o direito de saber e ter um acesso fácil a essa informação. Porque senão no próximo ano, como o Tomás disse na última capacitação, essa pessoa prefere não destinar para você, procurar um outro projeto que ela conheça, que tenha mais facilidade. Então a gente monitora para poder ter clareza no momento de fazer a prestação de contas. Por isso a importância do que a gente tinha falado do registro. Aconteceu uma ação, registra, pega depoimento, tira foto com qualidade, porque isso vai fazer a diferença. Se você vai fazendo isso, e aí também lembrando de novo da capacitação passada, se você vai sistematizando este material, e aí você vai deixando em pastinhas, depois na hora de você fazer a prestação de contas, é muito mais fácil. Então você tem que prestar contas, porque se a pessoa já doou o dinheiro, então não faz sentido a pessoa doar e você nem dizer pra ela o que foi que você fez com o dinheiro dela, quantas crianças atingiu e tudo mais. E se você quer que seu projeto continue, você precisa ganhar essa pessoa de novo, então garantir o seu financiador. Então a gente monitora para poder conseguir dar conta de responder as perguntas e de mostrar a qualidade do nosso trabalho. Se não, é isso, a gente faz um trabalho lindo, maravilhoso, mas alguém pergunta: e aí, quantas oficinas você realizou no ano? E aí, quantas participações? Qual é a frequência média dos seus beneficiários? Em que situação econômica os beneficiários do seu projeto estão? Tem resposta? Não sei. Então a gente queria dar algumas dicas do que monitorar e como fazer isso. A primeira coisa é, quando eu estiver no momento de elaborar o meu projeto, eu já preciso ter claro como eu vou monitorar ele ao longo do processo. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, algumas coisas que a gente já disse na elaboração. O meu cronograma, ele serve para eu monitorar o que está sendo feito. Então a gente pôs lá no cronograma que vão ser 5 oficinas no primeiro mês. Foram feitas 5 oficinas mesmo? Será que eu preciso pôr mais oficinas no mês seguinte para atingir minha meta? Então o cronograma é a primeira coisa que a gente precisa monitorar. Importante, sempre ter uma pessoa responsável pelo monitoramento do projeto e fazer os relatórios. Assim como a gente diz que no CMDCA precisa ter responsável pelo controle financeiro, né, pelo controle de todas as coisas que acontecem no CMDCA, a mesma coisa quando a gente está fazendo um projeto. Se a gente não tem um responsável por fazer isso, é muito mais fácil da gente perder o processo depois. A segunda coisa importante de monitorar é o orçamento. Sempre ter clareza, também a gente sempre fala isso na regra, também tem lá o item de controle orçamentário. Por que a gente dá tanto enfoque nisso? Eu preciso saber quanto dinheiro eu já gastei, quanto dinheiro eu tenho disponível e se aquele dinheiro corresponde ao que eu ainda preciso fazer. É através do monitoramento que a gente vai ver. Eu já gastei, por exemplo, 50% do meu orçamento e eu só cumpri 25% da minha meta. Ou seja, a gente precisa rever como está sendo feito isso para garantir que a gente vai conseguir chegar no final do ano. Então, se eu não tenho clareza do quanto dinheiro eu já gastei, de quanto dinheiro eu ainda tenho para gastar e qual é a relação disso com a meta que eu tenho para cumprir, fica mais difícil de eu atingir a minha meta no final. A terceira coisa é o escopo, ou seja, eu estou de fato atingindo o meu objetivo. Outra coisa que é importante a gente monitorar e que muitos editais pedem é a questão dos indicadores que eu vou usar para dizer se meu projeto está sendo bem sucedido ou não. Então, se o meu escopo, né, se eu falei lá que o meu objetivo é promover 50 oficinas ou sensibilizar 150 pessoas para o tema, como é que eu vou medir ao longo do projeto o avanço dessa meta? E aí a gente está falando de instrumentos mesmo. Eu vou ter uma lista de presença para contar quantas pessoas eu sensibilizei, eu vou ter um registro fotográfico, eu vou ter um relatório da atividade para eu falar que aquela atividade foi feita ou não. Toda vez que a gente for escrever um projeto, é sempre importante a gente ter em mente se a gente tem como medir esse avanço. Até para a gente ter melhor noção dos nossos objetivos. Por exemplo, se eu me coloco, meu objetivo é melhorar a escolaridade das crianças
de uma faixa etária, mas eu não tenho como mensurar isso, como é que eu vou saber se meu projeto deu certo ou não? Às vezes é melhor você se colocar um objetivo que você consegue monitorar, que você consegue incidir, né, que você vai ter controle sobre aquilo, porque isso torna mais fácil de você dizer se você atingiu o seu objetivo ou não. Lembrando novamente que é melhor eu ter um objetivo que ele é bem específico, que ele é objetivo e que eu tenho certeza que eu vou conseguir cumprir, do que eu me colocar um objetivo, né, de melhorar o IDEB da cidade inteira com o meu projeto e no final do ano eu não conseguir nem comprovar porque eu não tenho como medir se aquilo aconteceu ou não. E aí é importante a gente diferenciar duas coisas. Uma coisa é o meu objetivo específico, então é realizar oficinas, sensibilizar pessoas, promover algum tipo de atividade, e outra coisa é o impacto que aquilo tem, que é o nosso objetivo geral, que é a justificativa. É claro que o nosso objetivo geral é garantir a proteção das crianças e dos adolescentes, mas o nosso objetivo, que é aquilo que eu vou mensurar ao longo do tempo, ele é uma atividade específica que eu tenho controle sobre ela. Então, sempre tenha isso em mente, porque no próprio projeto você já fala como você vai medir isso ao longo do tempo. E muitos editais pedem isso. Então, como é que você vai mensurar isso ao longo do tempo? Eu vou ter uma lista de presença, eu vou ter uma pessoa responsável por tirar foto, eu vou ter um relatório depois de cada atividade, eu vou ter um depoimento. Pensar em formas que sejam possíveis para vocês, né? Então, também não adianta a gente se propor a fazer um monitoramento super sofisticado, criar indicadores, se eu não vou ter tempo ou recursos humanos para fazer aquilo. E sempre levar em conta isso, né? Então pode ser uma coisa mais simples. Uma simples lista de presença, quando bem preenchida, né? E vocês têm um monte de exemplos que a gente já deu para vocês de modelo de ficha, cadastro, modelo de lista de presença, já é uma forma de garantir que eu estou aferindo aquilo, né? Que eu estou monitorando. Por isso é importante da sistematização da informação, como a gente já falou na capacitação passada também. E por último, outra coisa que é importante de eu monitorar é a qualidade do meu projeto, ou seja, primeiro, eu estou conseguindo fazer o máximo possível com o menor custo para o projeto, então pensando na eficiência do projeto, e segundo, se de fato eu estou conseguindo cumprir meu objetivo ou não. Qual que é o impacto que eu estou tendo na comunidade com o meu projeto. E isso é uma coisa que, por exemplo, quando você põe lá no seu cronograma que você vai fazer uma rodada de avaliação do projeto no final, você qualifica muito mais o seu projeto, porque além de eu mensurar, de fato, se eu conseguir cumprir objetivamente com o meu objetivo, eu também tô vendo qual que é o impacto que aquilo tem para as pessoas, né? Eu tô perguntando pro beneficiário, será que esse tipo de oficina pode se repetir ano que vem? Será que vocês preferem fazer outra coisa? Será que a gente mudar o escopo um pouco do nosso projeto seria mais legal? Teria mais qualidade pro nosso projeto? Tudo isso são coisas que você pode colocar lá no final, na avaliação, que também é uma forma de você monitorar se aquele projeto está indo para o caminho certo ou não para os próximos ciclos. E acho que tem bastante relatório, como a Tamara falou, modelos que a gente já encaminhou, mas eu vou reforçar aqui, a gente tem um modelo de lista de presença, que ele vem com um cadastro, com o nome, o número, a criança gera um número de matrícula, isso é super importante. Porque aí você consegue monitorar a frequência daquele beneficiário. O que sempre acontece, geralmente, quando eu pego as listas de presença de vocês, é que o Joãozinho em uma lista é o número 1 e na outra ele é o número 5. Então eu não consigo monitorar a frequência desse beneficiário. Não consigo, por exemplo, se o meu objetivo fosse melhorar as notas do Joãozinho na escola. Eu não vou conseguir medir pela presença dele no meu projeto a melhora nas notas dele, porque cada hora ele é um. Eu vou ter que ficar catando milho por milho para poder conseguir fazer esse número. E aí essa lista de presença, ela vai fazendo isso, ela tem um cadastro e ela bem mais fácil. Você coloca sim ou não, e aí o sim é presença, o não é falta. E aí lá no final da planilha ela já calcula, por exemplo, no dia 2 de abril. A quantidade de presenças que teve naquele dia, ela já tem lá uma coluna para fórmulas mostrando a frequência daquele beneficiário no mês. Lá embaixo ela tem a frequência daquele beneficiário no ano. Essas planilhas, elas ajudam você a fazer um monitoramento e conseguir fazer o que a Tamara tá falando, justificar o seu projeto, conseguir fazer esse processo de avaliação de uma forma mais qualificada. A gente também tem o relatório realizado versus metas, que é super legal a gente trabalhar sempre com gráficos, porque eles dão uma visão melhor do nosso processo. E ele é um relatório tanto de prestação de contas, mas principalmente desse processo de monitoramento e avaliação de preciso melhorar, preciso refazer alguma coisa. Então ele tem lá uma coluna realizado, uma coluna projeção e uma coluna meta. Então a coluna projeção é o quê? O que eu deveria ter realizado até agora. Uma das coisas que as pessoas geralmente não fazem é:
eu deveria ter realizado 10, eu realizei 9, então tá faltando uma oficina. Geralmente as pessoas falam, tá bom, não fiz e segue em frente. Mas não é isso. A intenção de você ter uma coluna projeção é você saber se você tinha que realizar 10 e realizou 9, então você precisa em algum momento dentro da sua agenda arrumar um dia para cumprir essa agenda e principalmente descobrir por que você não cumpriu aquela uma oficina que estava planejada. Aí volta no bom planejamento. Se você fez um bom planejamento, você vai pegar o calendário, bater o olho e já vai saber por que não aconteceu aquela oficina e saber justificar muito bem isso. Por fim, a gente também vai mandar um modelo de projeto que basicamente é o escopo geralmente que os editais pedem ou que qualquer pessoa precisa pelo menos ter aquilo pronto para depois ir adequando, como a Tamara falou. Não deixe em cima da hora, tenha um modelo lá de projeto que depois você vai adequando para cada projeto. Esse formulário no Word, ele ajuda vocês a fazerem isso, a descobrirem tudo que vocês precisam e já ter um formato mais ou menos pronto para na hora que o sistema abrir, o edital abrir, vocês já tem o grosso do projeto escrito e só façam as adequações necessárias. Vocês já estão acostumados a fazer projetos, vocês fazem isso há muito tempo, a gente sabe que vocês têm uma super capacidade de entregar resultado, mas a gente quis dar essas dicas para vocês melhorarem o processo de planejamento de vocês, para deixarem mais claro e vocês conseguirem captar cada vez mais recursos, conseguirem aprovar cada vez mais projetos, sempre pensando que vocês têm uma super capacidade, vocês só precisam ter condições de pôr isso no papel de uma forma clara, objetiva, com objetivos que são mensuráveis, para que quem for avaliar o projeto consiga ver claramente todo o potencial que vocês têm para entregar esses objetivos na prática. E acho que essa capacitação remota ela é super importante para quem quer escrever um projeto, se preparar, mas ela é super importante para cumprir, então, o que a gente coloca lá na dimensão 4, que é como o CMDSA monitora os projetos dele. Então, uma das coisas que a gente não falou aqui, mas que a gente fala muito na regra de maturidade, é sobre os critérios de seleção de projetos. Então, tudo isso daqui, CMDSA, é importante vocês olharem no momento que vocês vão avaliar esse projeto. E aí, mais do que tudo isso que a gente falou, é os critérios que vocês estabeleceram. Vocês sabem a realidade do município, vocês sabem os indicadores, vocês conhecem tudo isso. Então, como eu vou monitorar esse projeto? Então, estabelecer no edital de vocês todos esses processos que a gente falou. Então, a gente precisa de avaliação, a gente precisa ter boas fotos, a gente precisa ter bons depoimentos, porque depois, ainda que essa organização deu uma mancada e não consiga fazer a prestação de contas, você, enquanto CMDSA, vai precisar fazer a prestação de contas para a comunidade. Isso vai ser sua responsabilidade. E se você não coloca isso no seu edital, então foi uma comida de bola que você deu. Então pense nisso, pense nessa estrutura que a gente colocou aqui e como você consegue amarrar o edital do seu município, do FIA, para que ele consiga garantir que a pessoa que captar recursos vai conseguir entregar tudo isso que a gente está falando. Estabelecer inclusive a periodicidade do momento que vai entregar os relatórios, o orçamento que vai ser executado, como que vai ser a prestação de contas. Tudo isso a gente pede na regra de maturidade e na maioria das vezes vocês têm muita dificuldade, vocês sempre dizem, as organizações têm dificuldade de fazer a prestação de contas. Mas por que elas têm? Será que o problema é talvez o edital que vocês estão escrevendo ou é o suporte que vocês estão dando? Se for o suporte, a gente tem esse vídeo que vocês podem mandar. E se for o edital, a gente também tem esse vídeo que a gente dá várias dicas e aí vale a pena vocês reverem o edital de vocês, se vocês ainda não publicaram, se publicaram pro próximo ano, para poder contemplar tudo isso e garantir que vocês vão escolher projetos que estão dentro dos critérios que vocês estabeleceram e, principalmente, estão dentro do diagnóstico desse município, que esse projeto faz sentido e que ele realmente é um projeto que deve ser apoiado e que a comunidade, quando fizer a prestação de contas, vai ter certeza que o dinheiro delas foi bem investido. É isso, gente. Obrigado por terem acompanhado essa capacitação remota. A gente espera que seja útil para vocês nesse processo de elaboração e de criação dos critérios de monitoramento. A gente fica à disposição e que sempre que vocês tiverem alguma dúvida podem contar com a gente. A gente se vê na live no dia 26 de julho. Tchau! Tchau!